No episódio 1 dessa websérie, vimos os impactos da política monetária dos bancos centrais na inflação, como também outros eventos que trazem uma grande pressão inflacionária, como a crise nos mercados de energia, que encarecem os preços de petróleo e gás natural. Os impactos da inflação nos juros são somente uma das causas que movem os juros. O objetivo desse episódio é entendermos exatamente isso. O que move os juros? Antes de explicar o que move os juros, vamos tentar entender como a variação dos juros impactam nos diferentes ativos do mercado. Temos aqui nessa imagem um dos ativos mais operados pelos traders ao redor do mundo, o ouro. Historicamente, o ouro tem correlação negativa com os juros de 10 anos dos Estados Unidos, ou seja, se os juros estão subindo, o ouro cai por várias razões. Em primeiro, o ouro é uma commodity, é um metal precioso, escasso e impossível de ser impresso. Por esses motivos, ele ganha o status de safe haven, onde muitos investidores e até países, bancos centrais, recorrem para esse metal com o objetivo de aumentar suas reservas, protegendo-as da inflação e de outros riscos do mercado. Em segundo lugar, o dólar, como principal moeda de reserva do mundo, também recebe fluxo quando os juros da curva americana estão em alta, tornando-o mais atrativo para o carry trade. Essa correlação fica ainda mais evidente quando olhamos os juros reais, ao invés dos juros nominais de 10 anos. Os TIPS, Treasury Inflation Protected Securities, são um dos instrumentos mais populares no mundo para proteção contra a inflação. Os yields dos TIPS é exatamente o yield nominal dos bonds menos a expectativa de inflação ao ano do período até a maturidade do bond. Os yields de 10 anos são os mais olhados da curva de juros americana, pois é considerado um ativo praticamente sem risco. Mas veja bem, não é totalmente sem risco. Não é mesmo? Quando há pressões inflacionárias, o mercado desova bonds, ocasionando um grande sell-off, o que puxam os rendimentos, ou seja, os yields, para cima. Esse movimento costuma trazer força para o dólar e fluxo vendedor para o ouro. Vamos olhar agora para o mercado de ações e em seguida para o câmbio. Esse é um ratio muito usado pelos nossos alunos, que é a divisão do índice das small caps, o Russell 2000, pelo índice Nasdaq. O setor de tecnologia, no qual o índice Nasdaq é majoritariamente composto, é um setor growth, onde são esperadas taxas de crescimento maiores dessas empresas. Também é um setor que depende fortemente de juros baixos, pois precisa de financiamento para manter suas altas taxas de crescimento. Portanto, quando temos uma subida na curva de juros, estamos olhando aqui nessa imagem os juros de 10 anos americano, então esse ratio tende a subir, fazendo o mercado rotacionar do setor de tecnologia para empresas value, que são as empresas que têm seu preço abaixo do valor justo, como as small caps, por exemplo. Um exemplo agora do mercado de Forex, onde um volume expressivo do posicionamento do mercado é calculado com base no diferencial de juros entre duas moedas. Na imagem aqui temos o diferencial de juros do euro-USD, junto com o spread, que é a diferença entre os dois yields, dos juros de 10 anos da Alemanha com os juros de 10 anos dos Estados Unidos. Quando esse diferencial está caindo, significa que os juros americanos estão ou subindo mais forte do que os da Alemanha ou caindo menos. Essa tendência é extremamente importante para os bancos que fazem o carry trade, para empresas que precisam tomar empréstimos em moeda estrangeira e etc. Os juros de 10 anos impactam em praticamente todos os ativos do mundo. Inclusive, quanto maiores forem os juros de longo prazo, menor fica a atratividade do mercado de ações. Por isso, o Fed tenta controlar isso a todo custo. Quanto maior os juros de longo prazo, menor fica o prêmio de risco das ações, que é o risco que o investidor toma ao investir em ativos de renda variável com um risco maior. Vamos entender agora, então, o que impacta nos movimentos dos juros. Se você fizer essa pergunta para os participantes do mercado de renda fixa, provavelmente vai ter várias respostas diferentes, como, por exemplo, o Fed e a sua política monetária, atividade econômica, inflação e outros fatores. Nosso objetivo aqui é avaliar se as recentes subidas de juros são uma oportunidade de compra em ativos inversamente correlacionados, por exemplo, ou se são apenas um prelúdio para uma curva de juros ainda mais alta. Política monetária. O Fed com certeza é o fator atualmente que tem o maior impacto nos rendimentos, já que compra mensalmente 120 bilhões em bonds e MBS. Conforme essa imagem,
que também vimos no episódio 1, o aumento do balanço patrimonial do Fed não parece tão intuitivo, já que o aumento das compras deveria derrubar os yields conforme os preços unitários dos bonds sobem. Não é o que acontece. Na verdade, acontece o oposto. Os rendimentos de 10 anos tendem a subir cerca de 1% em todos os períodos do início do QE até os níveis de pico, onde o rendimento atinge o maior nível de preços durante a fase do quantitative easing. E, igualmente importante, os rendimentos tendem a cair no final do quantitative easing. Como estamos muito próximos desse momento, e o Fed está próximo para iniciar o tão falado tapering, é importante tentar entender o que pode vir a seguir, pois conhecemos as correlações, então se preparar para um possível cenário é uma forma excelente de pegar boas oportunidades. Com o Fed se posicionando para começar o tapering em novembro, ou no mais tardar no meio de dezembro, então essa métrica Fed e política monetária nos induz a movimentos de yields mais baixos, conforme tem ocorrido nas reduções anteriores. Segunda métrica, atividade econômica. Esse gráfico compara as taxas de crescimento do PIB reais trimestrais com o rendimento dos títulos de 10 anos. A correlação entre ambos é estatisticamente significativa, em 0,71. Esse gráfico nos ajuda a entender como as recessões impactam na taxa de crescimento do PIB. A cada uma das últimas 3 recessões, a tendência da taxa de crescimento real do PIB diminui. Isso é consequência de montantes cada vez maiores de gastos improdutivos do governo a cada recessão. Dada a enorme quantidade de dívida improdutiva emitida ao longo do último ano e meio, é bem provável que outra redução na taxa de crescimento esteja chegando. A maioria dos bancos e research estão projetando um crescimento real da economia americana em média de 1,5% a 2,5% ao ano para os próximos 10 anos. A projeção de longo prazo do Fed de 1,9% fica bem no meio dessa faixa. Essa tabela usa o gráfico de dispersão para determinar onde os rendimentos dos Treasuries de 10 anos devem estar em 3 cenários de crescimento diferentes. Com base no rendimento atual de 1,5%, os yields de 10 anos parecem estar no patamar razoável, dada as previsões de crescimento do PIB. Porém, se a taxa de crescimento do PIB subir para 2,5%, os yields de 10 anos podem atingir o patamar de 2%. 3. Inflação e expectativas de inflação. Em teoria, os investidores deveriam exigir um rendimento maior ou igual à taxa de inflação esperada. Esse rendimento suficiente garante que o poder de compra seja, no mínimo, preservado pelo investimento. Os títulos do Tesouro são supostamente isentos de risco. Portanto, os rendimentos dos Treasuries americanos devem ser iguais ou superiores à expectativa de inflação esperada. Teoria e realidade costumam ser duas coisas diferentes, como é o caso aqui. A taxa esperada de inflação de 5 anos é de aproximadamente 2,5%. O rendimento atual dos títulos de 10 anos é quase a metade disso. Existem muitas razões para tal ineficiência. O principal deles é o grande dedo do Fed no controle dos juros e a forte demanda por garantias de alto grau para lastrear derivativos. Os agora trilhões de dólares do Fed, mais o programa de recompra reversa, são evidências da necessidade de garantias que o mercado chama de collateral. Esses 2 gráficos a seguir mostram a relação entre rendimentos e a inflação e rendimentos e expectativa de inflação. Embora não seja tão forte quanto a relação entre o PIB e os rendimentos, há uma correlação decente entre a inflação e os juros. O gráfico a seguir da Yardeni Research mostra a forte correlação entre o Citi Economic Surprise Index e as variações dos rendimentos dos yields de 10 anos. O índice do Citi mede as estimativas de dados econômicos consensuais dos economistas em comparação com as leituras reais. Com o tempo, o índice oscila à medida que os economistas tendem a superestimar a atividade econômica e depois subestimá-la. Conforme mostrado em vermelho, os economistas agora estão excessivamente otimistas, já que suas previsões são recentemente melhores do que os dados reais. O índice provavelmente está chegando a um ponto em que os economistas começam a subestimar os dados econômicos. Se isso for verdadeiro e a correlação no gráfico se mantiver, os rendimentos provavelmente aumentarão nos próximos meses. O Institute for Supply Management, ISM, publica uma pesquisa seguida de perto das condições de fabricação no mercado.
A pesquisa tem forte correlação com o crescimento econômico e, portanto, com a produtividade. Como no gráfico, os resultados da pesquisa tendem a oscilar para cima e para baixo, embora com muito menos frequência. O índice da ISM está atualmente um pouco abaixo das máximas de 35 anos. Devido à natureza das perguntas na pesquisa e à variedade das respostas possíveis, é difícil para o índice aumentar ou mesmo permanecer nos níveis atuais. Mesmo que o índice desafie o mercado e permaneça perto das máximas de várias décadas nos próximos meses, a variação anual do índice cairá para quase zero. A normalização para os níveis pré-pandemia resultará em um declínio de 5 a 15 pontos ano a ano. Um movimento semelhante nos rendimentos pode resultar em rendimentos perto ou abaixo de zero. O Citi Index defende rendimentos mais elevados nos próximos meses. Por outro lado, a pesquisa da ISM aponta para rendimentos mais baixos. Resumindo, os traders de curto prazo no mercado de bonds estão enfrentando um período de indecisão nesse momento. Alguns investidores estão nervosos porque a inflação está subindo e eles perguntam quem arcará com a grande oferta de títulos do Tesouro se o Fed começar a reduzir as compras. Por outro lado, como vimos, quando o Fed se afasta das compras de títulos, os rendimentos tendem a cair. Eu acredito que o crescimento econômico continuará a desacelerar e as pressões deflacionárias de longa data voltarão a se manifestar. Com base puramente no crescimento econômico, os títulos estão com preços razoáveis. As taxas de inflação recentes e as expectativas de inflação atuais defendem rendimentos mais elevados. O Citi Surprise Index aponta para um salto nos rendimentos dos próximos meses, enquanto o índice da ISM indica yields mais baixos. Então, o que irá acontecer? Talvez a resposta vá além da história e das estatísticas. O limite econômico para rendimentos mais elevados é mínimo, já que apertaria as condições de financiamento e o Fed não vai deixar isso acontecer. Um forte aumento nos yields provavelmente resultará em um crescimento econômico ainda mais fraco, em última instância, em deflação, o que puxaria novamente os rendimentos para baixo. O Fed entende a armadilha da dívida em que a economia americana se encontra e fará de tudo ao seu alcance para evitar rendimentos altos, o suficiente para quebrar a economia. Na minha opinião, a variável Fed é a mais importante para entendermos o futuro dos yields da curva de juros. Se o Fed pode controlar a inflação, devemos presumir que eles podem também controlar os rendimentos.